Há dias em que tudo parece pesado demais, dias em que o corpo levanta, mas a alma fica deitada, dias em que o silêncio dentro da mente é tão alto que chega a doer. Você conhece essa sensação, não é? Aquela mistura de tristeza, cansaço e vazio, como se o mundo tivesse perdido um pouco da cor, e você, a vontade de continuar. Mas, e se eu te dissesse que há um caminho silencioso, sereno, milenar, um caminho que ensina você a não ser dominado pela tristeza, mas a olhar para ela com sabedoria? Esse é o caminho dos estoicos. Os estoicos acreditavam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eles sabiam que não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas podemos dominar o que acontece dentro de nós. E é isso que você vai aprender hoje. Como agir quando a tristeza vier. Como se levantar mesmo quando tudo parece perdido. E como reencontrar a calma, a força e o propósito dentro do seu próprio coração. Você não precisa entender filosofia. Não precisa ter lido nenhum livro antigo. Tudo o que você precisa é estar disposto a olhar para dentro. Porque é lá dentro, no silêncio da alma, que o poder estoico habita. Se você está triste, mal ou desanimado, ouça até o fim. O que você vai ouvir agora não é apenas filosofia, é um mapa para reencontrar sua força. Um mapa testado por homens que enfrentaram guerras, exílios, perdas e dor. Homens que aprenderam a manter a paz, mesmo no meio da tempestade. Epicteto, um escravo. Sêneca, um político. Marco Aurélio, um imperador. 3 vidas completamente diferentes. 3 caminhos marcados por sofrimento. Mas um mesmo princípio. Não é o que acontece com você que importa. É o que você faz com o que acontece. Essa é a essência do estoicismo. E é essa essência que pode transformar a sua vida, mesmo hoje. Neste vídeo, você vai aprender o que fazer quando tudo parece escuro. Vai descobrir como um estoico enfrenta o desânimo. E vai entender por que a tristeza pode ser uma professora disfarçada, não uma inimiga. Ao final, você não apenas vai se sentir melhor, você vai se sentir forte. Forte o suficiente para olhar o sofrimento de frente e dizer: você não manda mais em mim. Eu sou Ítalo Luiz, do canal Reflexões Estoicas. E aqui, nós aprendemos, juntos, o poder da mente estoica. A arte de permanecer calmo, firme e sábio, mesmo quando tudo dentro de nós parece desmoronar. Seja bem-vindo. Hoje, você vai aprender o que fazer quando estiver triste, mal e desanimado. Primeiro, respire. Sério, respire. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba que mesmo em meio à dor você ainda respira. Você ainda está aqui. E enquanto você estiver aqui, ainda há esperança. A tristeza não é o fim. Ela é apenas um sinal. Um pedido silencioso da sua alma dizendo: há algo em você que precisa ser visto, aceito e transformado. Mas a maioria das pessoas foge desse chamado. Afogam a dor em distrações, consumo, comparações e pressa. E quanto mais fogem, mais a tristeza as alcança. Os estoicos faziam o contrário. Eles olhavam diretamente para a dor, aceitavam o que sentiam e perguntavam a si mesmos: o que está sob o meu controle agora? Essa simples pergunta muda tudo. Quando você está triste, você quer entender o porquê. Quer respostas, quer sentido. Mas os estoicos nos lembram: o sentido não é encontrado no mundo. Ele é construído dentro de você. A tristeza é a chance de reconstruir o que o tempo quebrou, de reconectar-se com o que realmente importa. Marco Aurélio, em meio à guerra, escrevia para si mesmo: a alma se torna colorida pelos pensamentos que carrega. Ele sabia que, mesmo cercado por morte e medo, podia escolher os pensamentos que deixaria viver dentro dele. E é isso que você também pode fazer. A tristeza pode bater à porta, mas você decide se ela entra e faz morada. Então, quando estiver mal, lembre-se: você não é sua tristeza. Você é aquele que a observa. Você é a consciência por trás da dor. Você é o observador silencioso que escolhe não reagir, mas compreender. Hoje você vai aprender 3 princípios estoicos fundamentais para esses momentos. 1. A aceitação do incontrolável. Entender que há coisas que simplesmente não dependem de você. Domínio interno.
cultivar a calma e a razão diante da dor. Ação virtuosa. Agir com sabedoria e coragem, mesmo em meio à tristeza. Esses 3 pilares vão te mostrar que a tristeza não precisa te dominar. Ela pode te fortalecer. E antes de mergulharmos nas lições, lembre-se, o estoicismo não é sobre reprimir emoções. É sobre entendê-las, acolhê-las e transcender por meio delas. Você vai aprender a sentir a dor sem ser destruído por ela, a olhar para o medo e continuar caminhando, a agir com calma quando tudo dentro de você quer gritar. Esse é o poder da mente estoica, e ele está dentro de você. Então, se você está triste hoje, fique comigo. Talvez pela primeira vez, você vai entender o verdadeiro significado de força. Não a força que grita, que vence ou que luta contra o mundo, mas a força que permanece serena mesmo quando o mundo desaba. No final deste vídeo você não será o mesmo. A tristeza pode continuar existindo, mas ela não vai mais te controlar, porque você vai aprender a caminhar com ela, e não mais fugir dela. Agora, respire mais uma vez. Sinta a calma chegando, deixe o passado descansar e se prepare, porque a partir de agora, você vai aprender o que os sábios faziam quando estavam tristes, mal e desanimados. E vai descobrir que mesmo no sofrimento há sabedoria, mesmo na dor, há beleza, e mesmo na queda, há um convite para renascer. Vamos começar. O caminho estoico te espera. Há momentos em que o mundo parece silencioso demais, e esse silêncio dói. Você acorda, mas não sente vontade de levantar. Olha ao redor, mas tudo parece igual. O tempo passa, e dentro de você, parece que nada mais se move. É a tristeza te chamando para dentro, e é ali, dentro, que o estoicismo começa a trabalhar. Os estoicos sabiam que a tristeza não é o inimigo, ela é apenas um mensageiro. Um sinal de que algo dentro de você precisa ser compreendido. Mas em vez de escutá-la, nós a empurramos. Nos distraímos, corremos, e quanto mais fugimos dela, mais ela nos persegue. Por isso, o primeiro passo estoico é parar de fugir. Parar, respirar e aceitar. Passo 1. Aceite a realidade como ela é. Não procure que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e você prosperará. Epicteto. O primeiro princípio estoico é aceitar que nem tudo depende de você. A tristeza, a perda, a rejeição, muitas vezes não têm sua culpa. Tente refletir. Quantas vezes você se culpou por algo que não podia controlar? Quantas vezes perdeu noites de sono por pensamentos sobre o passado ou futuro? Aceitar a realidade não é desistir. Aceitar a realidade é parar de lutar contra aquilo que não pode mudar e usar sua energia para aquilo que você pode transformar. Exercício prático. Liste 3 situações que causaram tristeza recentemente. Pergunte: isso depende de mim? Se não depender, pratique a aceitação profunda. Está fora do meu controle. Posso seguir em paz. Passo 2. Observe seus pensamentos. A tristeza e o desânimo muitas vezes começam na mente. Não são os eventos que nos derrubam, mas nossas interpretações sobre eles. Sêneca dizia: a maior parte da infelicidade humana é causada não pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. Pense em uma decepção recente. Pergunte-se: estou exagerando a gravidade da situação? Estou antecipando problemas que talvez nunca aconteçam? Estou acreditando em pensamentos que não são verdadeiros? A simples observação dos pensamentos, sem julgá-los, começa a quebrar o ciclo de sofrimento. Exercício prático. Anote seus pensamentos negativos. Questione cada um. Isso é fato ou interpretação? Substitua a interpretação distorcida por algo neutro ou construtivo. Passo 3. Transforme a dor em aprendizado. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou guerras, doenças e traições. Mesmo assim, escrevia em seu diário: cada dificuldade é uma oportunidade de exercitar virtude. Toda tristeza, toda decepção, toda perda carrega um ensinamento escondido. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Que aspecto meu eu posso fortalecer? Como posso agir melhor da próxima vez?
A dor deixa de ser um fardo quando você a transforma em sábio mestre interior. Exercício prático. Escolha uma situação recente de sofrimento. Liste 3 lições que ela trouxe. Comprometa-se a aplicar pelo menos uma delas hoje. Passo 4. Pratique a gratidão estoica. É difícil sentir tristeza quando você reconhece o que ainda tem. Epicteto sugeria: não exija que as coisas aconteçam como deseja, mas seja grato pelo que existe. A prática da gratidão muda o foco da mente. Em vez de lamentar o que perdeu, você percebe o que permanece. Exercício prático. Liste 5 coisas pelas quais você é grato agora. Concentre-se em sentir profundamente essa gratidão. Faça disso um ritual diário, mesmo em dias difíceis. Passo 5. Controle o que depende de você. No estoicismo, tudo se divide em 2 categorias. 1. O que depende de nós. Pensamentos, ações, escolhas. O que não depende de nós. Eventos externos, opinião alheia, clima, perdas. O sofrimento surge quando tentamos controlar o que não podemos. A serenidade surge quando focamos no que podemos controlar. Exercício prático. Liste uma situação que causa tristeza. Separe o que depende de você, o que não depende. Foque sua energia no que depende de você. Aceite o que não depende. Passo 6. Use a visualização negativa. Os estoicos praticavam premeditatio malorum, imaginar o pior para se preparar. Sêneca explicava: não devemos temer o que pode acontecer, mas imaginar antes e nos fortalecer para enfrentar. Quando você visualiza possíveis perdas ou falhas, você reduz o impacto do medo e da ansiedade. Aprende a valorizar o presente. Treina a mente para reagir com calma. Exercício prático. Imagine um cenário difícil, mas não com pânico. Visualize-se enfrentando e superando. Sinta a força interior crescendo. Passo 7. Concentre-se na ação, não no resultado. A vida não garante resultados perfeitos. O que você pode controlar é a qualidade da sua ação. Marco Aurélio lembrava: faça o seu trabalho com perfeição sem esperar aplausos ou resultados. Se você está triste por um fracasso, pergunte: fiz o meu melhor? Atuei com integridade e coragem? Posso aprender com o processo independentemente do resultado? Exercício prático. Escolha uma ação hoje que você vem adiando por medo ou tristeza. Faça com atenção e propósito. Observe como isso muda sua percepção interna. Passo 8. Reflita sobre a impermanência. Os estoicos lembravam constantemente que tudo é passageiro. Marco Aurélio escrevia: observe que tudo o que vemos é transitório, e aceitar isso traz serenidade. A tristeza muitas vezes parece eterna, mas ela passa. O desânimo não é permanente. O sofrimento não dura para sempre. Exercício prático. Pense em uma situação que hoje causa dor. Pergunte: como ela será vista daqui a 1 ano? Lembre-se de que tudo muda e que a impermanência é uma oportunidade de aprendizado. Passo 9. Pratique o desapego emocional. Os estoicos não eram frios, eram conscientes. Eles compreendiam que ficar apegado demais a pessoas, bens ou resultados gera sofrimento desnecessário. Epicteto dizia: não se apegue ao que você não pode controlar, senão sofrerá continuamente. Exercício prático. Escolha algo que você sente que perdeu ou teme perder. Imagine-se deixando ir, sem ressentimento. Observe como seu coração se torna mais leve. Passo 10. Transforme desafios em exercícios de virtude. Cada dificuldade é uma oportunidade de praticar virtudes estoicas. Coragem diante da adversidade. Paciência diante da espera. Sabedoria diante da confusão. Justiça diante das injustiças. Temperança diante dos excessos. Exercício prático. Identifique uma situação difícil recente. Pergunte: que virtude posso exercitar aqui? Haja de acordo com a virtude escolhida, mesmo que pequeno, mesmo que silenciosamente. Passo 11. Cultive a resiliência mental. A mente é como um músculo. Quanto mais você a treina para enfrentar tristeza e desânimo, mais forte ela se torna. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Exercício prático. Reserve 10 minutos por dia para escrever sobre seus sentimentos.
Observe padrões repetitivos de pensamento negativo. Treine sua mente a reagir com calma e perspectiva. Passo 12. Transforme a rotina em refúgio de força. Mesmo pequenos hábitos diários podem ser grandes aliados. Os estoicos valorizavam a disciplina. Comece o dia refletindo sobre o que você pode controlar. Faça pequenas ações consistentes de autocuidado. Caminhada, meditação, leitura. Reflita sobre cada ação antes de realizá-la perguntando: isso é virtuoso? Isso fortalece minha mente? Esses pequenos atos criam uma fortaleza interna, protegendo contra a tristeza e o desânimo. Passo 13. Observe o impacto do que você consome. O que você lê, assiste ou escuta influencia seu estado emocional. Alimente sua mente com pensamentos construtivos, histórias de superação e ensinamentos sábios. Exercício prático. Liste 3 fontes de conteúdo que aumentam seu desânimo. Substitua por conteúdos inspiradores e educativos. Observe como sua mente responde depois de algumas semanas. Passo 14. A prática do silêncio e introspecção. O silêncio é poderoso. No mundo moderno, a mente é constantemente bombardeada de estímulos. Marco Aurélio escrevia: retire-se para dentro de si mesmo sempre que sentir tumulto. Exercício prático. Separe 15 minutos por dia para sentar em silêncio, sem celular ou distrações. Observe seus pensamentos e sentimentos sem julgá-los. A cada respiração, sinta a presença de você mesmo. Passo 15. Fortaleça o corpo e a mente juntos. Corpo e mente estão conectados. Exercícios físicos regulares ajudam a reduzir ansiedade, tristeza e desânimo. Caminhar ao ar livre. Exercícios de respiração e alongamento. Atividades que exigem disciplina física, como corrida ou natação. Essa prática ensina que disciplina e constância são virtudes, fortalecendo o espírito para enfrentar desafios emocionais. Passo 16. Reflita sobre a morte e a finitude. Os estoicos praticavam a memento mori, lembrar da própria mortalidade. Isso não é mórbido, é libertador. Epicteto dizia: não perca tempo com o que não importa. Lembre-se que sua vida é limitada. A tristeza muitas vezes surge de preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado. Lembrar da finitude ajuda a valorizar o presente, priorizar o que é realmente importante, diminuir a ansiedade por coisas pequenas ou irrelevantes. Passo 17. Observe suas emoções sem se identificar com elas. A tristeza não é você. O desânimo não é você. Epicteto dizia: ninguém pode ferir você sem seu consentimento. Isso significa que a dor emocional só se torna sofrimento quando você se identifica cegamente com ela. Você pode sentir tristeza e ainda assim permanecer consciente de que ela é passageira. Ela é apenas um sinal de algo que precisa de atenção. Você pode agir apesar dela. Exemplo moderno. Imagine perder um emprego. O medo e a tristeza aparecem imediatamente. Mas se você observar sem se identificar, percebe: isso dói, mas não sou apenas esta perda. Posso planejar o próximo passo. A tristeza é sinal de que valorizo minha vida e meu trabalho. Exercício prático. Sempre que sentir tristeza, pergunte: essa emoção sou eu ou é algo que estou sentindo? Observe, respire e separe a emoção de sua identidade. Reflita sobre o que pode aprender ou fazer a seguir. Passo 18. Reescreva sua narrativa pessoal. Nossa mente cria histórias sobre nós mesmos e sobre o mundo. Muitas vezes, essas histórias aumentam o desânimo. Sêneca aconselhava: não somos perturbados pelas coisas, mas pelas ideias que temos delas. Se você constantemente pensa: eu sou fraco, minha vida é difícil, nunca vou conseguir, essa narrativa se torna uma prisão. Exercício prático. Reescreva sua história. De sou fraco para sou capaz de aprender e crescer. De nunca vou conseguir para posso dar pequenos passos todos os dias. Leia essa narrativa diariamente, especialmente em momentos de desânimo. Observe a mudança na percepção e nas emoções ao longo do tempo. Passo 19. Transforme a rotina diária em disciplina estoica. A vida cotidiana está cheia de pequenos desafios. A forma como você reage a eles constrói seu caráter. Marco Aurélio escrevia:
A perfeição não está em grandes atos, mas na consistência das pequenas ações. Exemplo: o trânsito te irrita? Respire e pratique paciência. Um colega foi rude? Responda com calma e respeito. Você perdeu o sono? Reflita sobre gratidão e cuide de seu corpo. Exercício prático. Escolha 3 pequenos desafios diários. Aplique princípios estoicos. Controle, aceitação, virtude. Observe como essas pequenas vitórias fortalecem seu espírito. Passo 20. Use a comunidade para fortalecer-se, mas não dependa dela emocionalmente. Os estoicos valorizavam a amizade e a comunidade, mas ensinavam a não depender emocionalmente dos outros. Sêneca dizia: um amigo verdadeiro é aquele que te ajuda a se tornar melhor, não aquele que te dá conforto momentâneo. Exemplo moderno: busque apoio quando necessário. Converse com alguém de confiança sobre tristeza ou desânimo, mas não espere que outra pessoa resolva suas emoções. Sua força interior deve ser sua prioridade. Exercício prático. Identifique um amigo ou mentor confiável. Compartilhe suas dificuldades, mas reflita sobre as soluções sozinho primeiro. Agradeça e aprenda, sem depender emocionalmente do outro. Passo 21. Transforme fracassos em feedback. Fracassar não é falhar em si mesmo, é aprender. Epicteto dizia: o que é difícil de suportar é fácil de evitar, mas enfrentar é o que nos fortalece. Exemplo: um projeto não deu certo. Ao invés de se culpar, pergunte: o que funcionou? O que posso melhorar? Como posso aplicar isso no futuro? Exercício prático. Revise um fracasso recente. Liste aprendizados específicos. Comprometa-se a aplicar pelo menos um aprendizado imediatamente. Passo 22. Pratique a empatia estoica. Os estoicos lembravam que todos enfrentam dificuldades. A empatia ajuda a reduzir a raiva e a tristeza causada por conflitos externos. Marco Aurélio escrevia: as pessoas fazem o que podem com o que sabem. Exemplo moderno: alguém te magoou. Em vez de ressentir, reflita: essa pessoa também sofre. Suas ações refletem ignorância ou medo, não você. Exercício prático. Liste pessoas que te causaram dor recentemente. Tente imaginar a perspectiva delas, sem julgamento. Observe a redução da carga emocional negativa. Passo 23. Crie rituais estoicos matinais e noturnos. A consistência cria força interna. Manhã: respiração, reflexão sobre o dia, visualização de desafios, definição de virtudes a praticar. Noite: revisão do dia, lições aprendidas, gratidão, aceitação do que não deu certo. Exercício prático. Dedique 15 minutos de manhã e à noite para esses rituais. Faça isso diariamente por pelo menos 21 dias para criar hábito. Passo 24. Transforme a solidão em força interior. A solidão pode ser dolorosa, mas para os estoicos, ela é uma oportunidade. Epicteto dizia: fique consigo mesmo e encontrará liberdade. Quando você se sente triste ou desanimado, a primeira reação é buscar distrações externas. Mas a verdadeira força surge quando você aprende a estar confortável consigo mesmo. Exemplo moderno: durante a pandemia, muitas pessoas se sentiram isoladas. Aqueles que cultivaram hábitos introspectivos, leitura, escrita ou meditação, saíram mais fortes e conscientes. Exercício prático. Reserve 30 minutos por dia para ficar sozinho, sem celular ou distrações. Observe seus pensamentos e emoções. Faça anotações sobre insights ou reflexões importantes. Passo 25. Aceite a crítica como ferramenta de crescimento. A crítica pode machucar, mas também pode ensinar. Marco Aurélio escrevia: se alguém te critica injustamente, lembre-se de que ele apenas age com ignorância. Use isso como oportunidade de reflexão. Exemplo moderno: receber críticas no trabalho ou nas redes sociais pode gerar desânimo. Ao invés de reagir emocionalmente, reflita: há algo que posso aprender? Existe um ponto de melhoria? Exercício prático. Escolha uma crítica recente que te afetou. Escreva 3 aprendizados que você pode tirar dela. Transforme-a em ação prática. Passo 26. Reescreva sua relação com o tempo.
A ansiedade e a tristeza muitas vezes vêm de olhar demais para o passado ou futuro. Sêneca dizia: não perca tempo discutindo o que não pode mudar. Viva o presente. Exemplo moderno. Pensar em arrependimentos do passado ou preocupações do futuro bloqueia a ação. Ao focar no presente, você encontra clareza e força. Exercício prático. Ao se sentir desanimado, pergunte: o que posso fazer agora, neste momento? Execute uma ação simples que traga sentido ou alívio imediato. Passo 27. Transforme a adversidade em treino emocional. Para os estoicos, cada dificuldade é um treino da mente e do caráter. Epicteto dizia: não é a adversidade que te define, mas como você reage a ela. Exemplo moderno. Perder um emprego, enfrentar uma doença ou término de relacionamento são desafios dolorosos. Mas ao encará-los conscientemente, você fortalece resiliência, paciência e coragem. Exercício prático. Escolha uma dificuldade atual. Liste 3 maneiras de reagir que fortalecem seu caráter. Comprometa-se a praticar pelo menos uma dessas ações hoje. Passo 28. Cultive a humildade estoica. A tristeza e o desânimo muitas vezes nascem do ego. Marco Aurélio escrevia: lembre-se que você não é o centro do universo. Aceite sua posição com dignidade. Exemplo moderno. Evitar comparações com os outros reduz sentimentos de inadequação. Reconhecer limitações e buscar crescimento constante diminui o desânimo. Exercício prático. Liste 3 situações em que você se comparou ou se sentiu inferior. Reescreva essas situações com foco em aprendizado e esforço pessoal, não em competição. Passo 29. Encontre propósito mesmo na dor. A tristeza é mais suportável quando tem propósito. Sêneca dizia: a adversidade não destrói, mas revela o valor interior. Exemplo moderno. Uma perda familiar pode gerar tristeza profunda. Ao se concentrar em honrar a memória da pessoa ou em aprender com a experiência, a dor se transforma em motivação. Exercício prático. Identifique um desafio atual. Pergunte: como posso dar sentido a isso? Liste pelo menos uma ação que dê propósito à situação. Passo 30. Pratique o desapego do resultado. Os estoicos ensinavam: concentre-se na ação, não no resultado. Marco Aurélio escrevia: o que você faz deve ser guiado pela razão e virtude, não pelo resultado esperado. Exemplo moderno. Trabalhar duro por um projeto sem garantir reconhecimento ou sucesso imediato. O valor está na dedicação e na qualidade do esforço, não na aprovação externa. Exercício prático. Escolha uma tarefa ou desafio. Foque no esforço consciente e virtuoso, ignorando expectativas externas. Passo 31. Respire com consciência. A respiração é o fio invisível entre corpo e mente. Quando a tristeza aperta o peito e o desânimo pesa, o ar fica curto. Respirar profundamente é lembrar-se de que a vida ainda está acontecendo. O controle da respiração é o primeiro domínio de si mesmo. Tradição estoica. Exercício prático. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire pela boca contando até 6. Repita por 5 minutos. Enquanto o ar entra e sai, diga mentalmente: eu permaneço. Eu observo. Eu me acalmo. Passo 32. Reencontre a natureza. Os estoicos viam a natureza como professora silenciosa. Marco Aurélio buscava paz ao caminhar sob o céu, lembrando-se de que ele era apenas uma parte do todo. Quando você se sente oprimido, olhe para o horizonte. Observe como o vento continua soprando, indiferente às suas preocupações. A natureza mostra proporção e humildade. Exemplo moderno. Cientistas confirmam que 10 minutos de contato diário com a natureza reduzem cortisol, o hormônio do estresse. O que os estoicos intuíram, a ciência hoje confirma. Exercício prático. Caminhe ao ar livre sem fones de ouvido. Observe sons, cores, cheiros. Repita mentalmente: sou parte disso. Tudo passa. Passo 33. Escreva cartas para si mesmo. Sêneca escrevia cartas a Lucílio não apenas para aconselhar o amigo, mas para disciplinar a própria alma. Escrever é organizar o caos interior. Exemplo moderno: quando algo te deixa triste, escreva uma carta para si mesmo como se fosse um amigo sábio te consolando.
Leia em voz alta depois. Você vai perceber que já possui dentro de si as palavras que curam. Exercício prático. Pegue papel e caneta. Escreva sobre o que sente, sem censura. Depois responda à carta com empatia e razão. Passo 34. Redefina o sucesso. Grande parte do desânimo vem de comparar-se a padrões externos. O estoico mede sucesso pela virtude, não pela fama ou riqueza. A verdadeira glória é ser dono de si. Sêneca. Exemplo moderno. Um profissional que trabalha honestamente e vive em paz, dorme melhor do que muitos milionários ansiosos. O sucesso estoico é silencioso. Exercício prático. Escreva sua própria definição de sucesso baseada em virtude e propósito. Revise-a toda semana. Ajuste suas ações diárias para se alinhar a essa definição. Passo 35. Treine o olhar da gratidão. A mente triste vê apenas o que falta, a mente treinada vê também o que permanece. Marco Aurélio lembrava-se, todas as manhãs, das pessoas e oportunidades que ainda tinha. Exemplo moderno. Estudos mostram que anotar 3 motivos de gratidão por dia reduz sintomas de depressão. Exercício prático. Antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Sinta o alívio de perceber que mesmo nos dias cinzentos, há luz. Passo 36. Sirva aos outros. Quando o sofrimento te prende, ajudar alguém liberta. O serviço é uma ponte entre dor e sentido. O homem nasce para cooperar, assim como as mãos trabalham juntas. Marco Aurélio. Exemplo moderno. Voluntários relatam aumento de bem-estar após ajudar desconhecidos. Ao servir, você se lembra de que ainda tem algo a oferecer. Exercício prático. Faça uma boa ação anônima por dia. Observe a serenidade que surge ao perceber que você é útil. Passo 37. Cuide do corpo como templo da alma. Os estoicos praticavam exercícios físicos, banhos frios e alimentação moderada. Eles sabiam que a mente cansada mora num corpo negligenciado. Exemplo moderno. Dormir bem, hidratar-se, manter postura ereta e alimentar-se de forma equilibrada são atos de filosofia aplicada. Exercício prático. Estabeleça um horário regular para dormir. Substitua um alimento nocivo por outro nutritivo. Lembre-se, autocuidado é disciplina, não egoísmo. Passo 38. A arte de esperar. A pressa é inimiga da serenidade. A maioria das dores vem do desejo de que as coisas aconteçam no seu tempo, não no tempo certo. Nada acontece antes da hora. Pensamento atribuído a Sêneca. Exemplo moderno. Projetos pessoais, relacionamentos ou curas emocionais exigem tempo. Forçar o ritmo gera ansiedade. Respeitar o processo gera sabedoria. Exercício prático. Observe um processo natural, uma planta crescendo, um pão assando. Lembre-se de que você também está em crescimento invisível. Passo 39. O poder do perdão. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro sofra. O perdão liberta a mente para seguir. Errar é humano, mas persistir no erro é falta de razão. Sêneca. Exemplo moderno. Pessoas que perdoam apresentam menor pressão arterial e melhor saúde mental. Exercício prático. Escreva o nome de quem te feriu. Diga mentalmente: eu libero você e sigo livre. O perdão é uma decisão, não uma emoção. Passo 40. Lembre-se de quem você é. Por trás da tristeza, há um ser capaz. O estoico nunca esquece sua essência. Epicteto era escravo, e ainda assim dizia: sou livre porque domino a mim mesmo. Exemplo moderno. Mesmo diante de injustiças ou perdas, quem mantém valores e integridade permanece invencível. Exercício prático. Escreva 3 virtudes que definem quem você é. Sempre que se sentir perdido, leia-as em voz alta. Os 40 passos estoicos formam um treinamento completo. Observar emoções, reescrever narrativas, praticar disciplina e virtude, desenvolver resiliência e paciência, manter gratidão, propósito e serviço, cuidar do corpo e respeitar o tempo, lembrar-se de quem você é. Ao aplicar esses princípios diariamente, a tristeza perde domínio, o desânimo torna-se impulso e o sofrimento se transforma em sabedoria. Mesmo triste, você pode agir com propósito, pode ajudar alguém, pode escrever, pode cuidar de si.
pode continuar. A ação virtuosa é o antídoto do desânimo. Os estoicos sabiam, o homem se torna invencível quando nada fora dele controla sua paz interior. Você pode perder tudo, mas se mantiver o domínio sobre a mente e o coração, você ainda terá tudo o que precisa. A tristeza é temporária, mas a sabedoria que ela te dá pode durar para sempre. Você aprendeu os pilares. Você conheceu as práticas. Agora o próximo passo é viver isso. Colocar cada princípio em ação. A tristeza é uma visita. Ela chega sem pedir licença, mexe na casa da alma, bagunça tudo, e depois vai embora. Mas enquanto ela está ali, ela revela quem você é. Revela o que realmente importa. Revela o que precisa ser deixado para trás. Revela o que ainda vive dentro de você, esperando ser curado. Você aprendeu a aceitar o que não pode controlar. Aprendeu a dominar a mente, a usar a dor como combustível, a agradecer. E acima de tudo, a continuar. Esses são os passos do sábio. Os passos do homem ou da mulher que caminha em meio à escuridão, mas mantém a lanterna acesa por dentro. O estoicismo nunca prometeu ausência de dor. Prometeu algo maior, presença de propósito. A dor pode continuar, mas agora você entende, ela não é castigo, ela é caminho. A tristeza que antes te paralisava, agora te move. O sofrimento que te quebrava, agora te molda. O vazio que te assustava, agora se transforma em espaço para o novo florescer. Isso é transformação. Isso é força. Isso é sabedoria. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Mas agora, você sabe. Você sabe que o rumo é para dentro. É dentro de você que a verdadeira paz mora. Ela não está no passado que você perdeu, nem no futuro que ainda não chegou. Ela está aqui, agora, neste exato momento. Respire, sinta, você está vivo. E estar vivo é ter sempre a chance de recomeçar. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você decidiu levantar. E é essa decisão, de continuar mesmo ferido, que faz de você um verdadeiro estoico. A calma é o seu escudo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em tempos de guerra: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E isso serve também para a tristeza. A melhor resposta à dor é a calma. A calma não é passividade, é sabedoria. É domínio sobre o que ninguém mais consegue controlar. O seu próprio coração. Quando tudo dentro de você quiser desistir, seja a calma que permanece. Quando a mente gritar, ouça o silêncio. Quando a tristeza apertar, sorria, não por negação, mas por compreensão. Você entendeu o jogo da vida. O que fazer quando tudo parecer perdido? Feche os olhos. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento sopra, a chuva cai, a escuridão cobre tudo. Mas mesmo ali, há uma chama dentro de você. Pequena, talvez, mas viva. O estoico não protege a chama se escondendo da tempestade. Ele protege a chama mantendo-se de pé em meio à tempestade. Você é essa chama, e enquanto ela existir, há esperança. Há um poder em você que o mundo não pode tocar. A dor pode abalar, as perdas podem doer, mas há algo intocável dentro de você, a sua essência. É esse centro silencioso, essa rocha firme, que o estoico descobre dentro de si. E quando ele encontra esse centro, nada mais pode destruí-lo. A tristeza perde o domínio quando você entende que ela não define quem você é. Ela é um estado, não uma identidade. Ela é um visitante, não um morador. Ela é um capítulo, não o livro inteiro. O sentido da tristeza. Você não veio ao mundo para fugir da dor. Veio para crescer através dela. A alma se expande quando é testada. O espírito se fortalece quando é desafiado. E o coração se torna sábio quando aprende a suportar o que parecia insuportável. O sofrimento não te diminui. Ele te lapida. Ele tira o que é falso, fraco, superficial, e deixa o essencial. Por isso agradeça. Agradeça até mesmo por esse momento. Porque por mais escuro que pareça, é ele que está te ensinando a ver a luz. Você está aprendendo a ser forte de verdade. E força verdadeira não é nunca cair. É levantar todas as vezes que a vida te derrubar. O caminho estoico é solitário,
mas libertador. Muitas pessoas não vão entender seu silêncio. Vão achar que você se afastou, que você está frio. Mas você sabe, não é frieza, é paz. Você aprendeu que não precisa reagir a tudo, que não precisa provar nada a ninguém, que não precisa correr atrás de quem não quer ficar. Você aprendeu a ser inteiro sozinho, e isso é liberdade. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade profunda. É quando a alma deixa de ser arrastada pelas emoções e começa a conduzi-las com serenidade. Você pode sentir tristeza, mas não é mais refém dela. Você pode sentir medo, mas o medo não te paralisa. Você pode estar cansado, mas ainda caminha. Isso é grandeza. Isso é domínio. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase resume toda a sabedoria estoica. Você não controla a chuva, mas pode escolher como caminhar debaixo dela. Você não controla o que o mundo faz, mas pode escolher como vai reagir. E quando essa consciência desperta, ninguém mais pode te dominar. Você se torna como uma montanha. O vento bate, a tempestade vem, mas o coração permanece firme. Nada externo pode derrubar quem já encontrou firmeza dentro de si. Agora você sabe, a tristeza não é um inimigo, é um mestre disfarçado. Ela ensina paciência, ensina humildade, ensina empatia, ensina o valor da serenidade. Sem tristeza, você não conheceria a paz. Sem perda, você não entenderia o amor. Sem queda, você não saberia o que é reerguer-se. A dor lapida a alma até que ela brilhe com a luz da sabedoria. Então, da próxima vez que se sentir triste, não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança transforma tudo, porque você deixa de ser vítima e se torna aprendiz. E o aprendiz nunca sofre em vão. Feche os olhos, imagine o sol nascendo, a luz tocando o rosto, o calor suave da manhã. Essa luz sempre esteve aí. Mesmo nas noites mais escuras, o sol nunca deixou de existir. Assim também é com você. Mesmo quando não sente, a sua luz interior continua viva. A tristeza é apenas uma nuvem que a esconde por um tempo, mas o sol sempre volta a brilhar. No fim, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar preso ao que te feriu, ou pode escolher aprender e seguir. Pode se entregar à dor, ou transformá-la em força. Pode se esconder da vida, ou se levantar e viver com coragem. O estoico sempre escolhe o caminho da virtude, o caminho da coragem, o caminho da serenidade. E é isso que te torna livre. Você é mais forte do que pensa, mais sábio do que imagina, e mais capaz do que acredita. A tristeza pode te visitar, mas agora ela não manda mais em você. Você aprendeu a olhar para ela nos olhos e dizer com calma e firmeza: você não me define. 1. Aceite o que não pode controlar. Domine a mente. Transforme a dor em sabedoria. Pratique a virtude. Mantenha o propósito. Seja grato, mesmo na dor. Cultive o silêncio. Escolha a calma. Esses são os passos para viver como um estoico. Não como alguém sem emoção, mas como alguém maior do que suas emoções. Agora que você sabe o caminho, não deixe esse conhecimento morrer aqui. Aplique. Viva. Respire. Toda vez que sentir tristeza, lembre-se dessas palavras. Retorne à sua paz interior. Retorne à sua força. Retorne a si mesmo. E se este vídeo tocou você, compartilhe, porque há muitas almas silenciosas e cansadas esperando ouvir exatamente isso. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Há uma força dentro de você que sempre esteve tentando te guiar. E agora você finalmente a ouviu. Siga com calma, siga com coragem, e lembre-se, nenhum homem é livre até que seja senhor de si mesmo. Epicteto. Eu sou Ítalo Luiz, e este é o seu espaço de reflexão e força interior. Até o próximo vídeo, e que a sabedoria estoica te acompanhe em cada passo da sua jornada.